vocês. Meu nome é Renata. Para quem não me conhece, eu sou coordenadora da missão. Eu tenho 23 anos e estou na missão já faz 3 anos como serva, né? E hoje eu vim aqui dar a escola de serviço para vocês. Infelizmente, por tudo isso que está acontecendo no mundo, por causa do coronavírus, a gente não está conseguindo ter escola de serviço presencial. Por isso a gente está fazendo aqui pelo YouTube, a gente achou um pouquinho mais fácil, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no particular, no WhatsApp, que eu respondo qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou falar hoje sobre o módulo 3. E o módulo 3 fala sobre o quê? Sobre nossos valores. Nós temos 7 valores. 7 valores. O primeiro é vida de oração, acolhida, sadia convivência, radicalidade no evangelho, viver reconciliado, tal e servir. E hoje, especificamente, eu vou falar para vocês sobre o valor da oração, da vida de oração. Agora imagina um triângulo, certo? Um triângulo, e nesse triângulo, a base dele, é a vida de oração. É como funciona os jovens sarados. A base nossa é a vida de oração. Quando a gente faz o compromisso, atua como um servo, jovens sarados, a gente está acolhendo, a gente está querendo receber esse estilo de vida na nossa vida. E qual é o estilo de vida, né, de um jovem sarado? É realmente a vida de oração. Sem a vida de oração, nada acontece, né? A missão não acontece. Se a gente não faz, não ora, como que a gente vai passar isso pro próximo? A vida de oração é pra gente buscar ter intimidade com Deus. Buscar ser mais próxima dele, né? E como a gente consegue realmente isso? É orando, é rezando, é conversando. Como que você tem uma intimidade com um amigo? Você conta pra ele a sua vida. Você conta pra ele toda a sua história. E aí você começa a ter uma afinidade com ele e uma história com ele. E começa a ter intimidade com ele também. Começa a querer conversar com ele sobre determinados assuntos. Aconteceu alguma coisa na sua vida, você quer contar pra ele. E é isso que a gente tem que ter com Deus. E através disso é a vida de oração. Você tendo uma vida de oração constante, diária, você acaba tendo total intimidade com Ele, de contar pra Deus, de estar andando na rua e simplesmente falar assim, nossa, Deus, hoje está sendo difícil. E não no momento de oração, mas sim porque você quer conversar com alguém e você pensou em Deus. Esse é o nosso objetivo com a vida de oração. Então eu vou agora falar um pouquinho sobre a tibieza. A tibieza é o principal inimigo dos jovens sarados. Alguém aqui já ouviu falar sobre a tibieza? Então, você que não sabe o que é a tibieza define como estado de fraqueza, de debilidade e abatimento, falta de ardor, de entusiasmo. Tibieza é como se fosse uma doença espiritual na nossa vida. Acaba sendo uma doença, né? Acaba atrapalhando os nossos afazeres na missão. Na verdade, a gente faz, mas acaba fazendo no automático ao invés de fazer com amor. A gente acaba fazendo tudo, na verdade, automático. E aí, servir dentro da missão Jovens Sarados acaba virando um serviço. Você acaba tendo que, por exemplo, em realidade, a nossa missão, você vai todos os sábados bater ponto. Você tem que bater o ponto no sábado. Aí você tem que ir no domingo quando tem reunião, porque você tem que bater ponto, porque senão você não pode servir. E aí a gente acaba começando a fazer as coisas, mas porque tem que ser feito, e não porque a gente quer fazer por amor. E esse é o mal da tibieza, e a gente tem que lutar todos os dias. E como que a gente luta contra a tibieza? Através da vida de oração. No momento que você começa a fraquejar a sua vida de oração, você também começa a fraquejar e a entrar na tibieza, na doença espiritual. E agora, como é a vida de oração de um jovem sarado? É através das 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, que é Eucaristia, estudo da palavra, terço, jejum
e confissão. Essas são as 5 pedrinhas dos jovens sarados. Você que está em casa, pega agora o caderno, e anota as 5 pedrinhas dos jovens sarados. Anota também os valores, né, os 7 valores, mas vai anotando devagar. Mas presta atenção nas 5 pedrinhas. Vai escrevendo na frente o que é cada pedrinha para você lembrar depois. Tudo isso está aqui na cartilha dos jovens sarados. Tudo isso que está aqui na cartilha. Mas você que é novo, né? Você não tem ainda acesso à cartilha. Então eu recomendo que realmente anote o que eu vou falar agora. E a primeira pedrinha que a gente vai falar é sobre a Eucaristia, né? Que neste momento de crise no mundo, a gente está sentindo tanta falta da Eucaristia. Pelo motivo da gente não poder ter acesso à missa, aglomerações, né? A gente está tendo acesso só à missa, a lives, a gente não está comungando. E isso está fazendo muita falta, né? Espiritualmente, com certeza. Por isso que a gente fala que nesse momento a vida de oração não pode cair. A gente tem que estar firme na vida de oração, porque se ela cair, quem vai nos sustentar? A gente vai viver no pecado. E falando um pouquinho da pedrinha da Eucaristia, né? Devemos nos programar para ir na Santa Missa todos os dias. Não é a Renata que está falando isso, é a cartilha. A cartilha fala pra gente que a gente tem que ir na missa todos os dias. Mas, em questão de realidades, a gente não consegue ir à missa todos os dias. Na nossa cidade tem paróquias, sim, que tem missa todos os dias. Por exemplo, a paróquia do Rosário tem missa todos os dias. Mas principalmente agora da live tá tendo missa todos os dias. Os padres estão querendo fazer missa todos os dias para não afastar os fiéis. E é a tua chance de rezar a Santa Missa, né? Mas falando no modo normal, tem missa todos os dias no Rosário. Tem paróquia que só tem terça e quinta. Algumas paróquias tem quarta-feira, meio-dia. E aí a gente tem que se programar para tentar participar o máximo de missas. Ah, Renata, mas eu vou na missa todo domingo. Muito bom você ir na missa todo domingo. Mas é algo que a igreja já pede pra gente, ir na missa todos os domingos. Os jovens sarados, ele pede além disso. Ele pede pra você ir na missa todos os dias e comungar da Eucaristia, né? E a omissão ou a desculpa de você não ir na missa no domingo, isso é pecado mortal. Mais pra frente eu vou explicar o que é pecado mortal. Mas isso é um pecado mortal. Você tá evitando, você tá inventando desculpa para não ir na missa. Isso é um pecado mortal. Segunda pedrinha é separar diariamente 30 minutos para o estudo da palavra. 30 minutos apenas. O mínimo que você tem que ter é 30 minutos. Aí, Renata, mas eu não consigo entender a palavra. Tudo começa devagar. Em momento algum eu vou pedir para você abrir a Bíblia e falar assim, eu vou ler essa carta inteira. Não é isso que eu tô falando. Os jovens sarados dá essa orientação, né? Que é o quê? Você pegar a Bíblia, começar por capítulos ou versículos, grifar um versículo e responder 2 perguntas. O que Deus quer me dizer hoje e como colocar isso em prática. E nesse momento que você faz toda essa análise, você está orando. Você está tendo intimidade com Deus. Então, é por isso que tem a palavra como uma pedrinha. Você fazer a leitura da palavra, você entender a palavra e orar naquela palavra. E como eu disse, né? Você não precisa ler o capítulo inteiro. Você pega, fala assim, eu vou começar a ler Lucas, vou começar no capítulo 1. Lê o capítulo 1, não consegui entender nada. Lê novamente, não consegui entender ainda. Aí você pega algum versículo que te chamou a atenção e faz a sua meditação na palavra naquele versículo. Você não precisa fazer na palavra inteira, somente no versículo que te chamou a atenção. Por quê? Porque Deus chama nossas atenções por algumas coisas pequenas.
E a forma dele fazer você ter intimidade com ele é te despertando a atenção naquela palavra. Então começa desse jeito, começa devagar. A terceira pedrinha é o terço, né? A gente tem que rezar o Santo Terço todos os dias. Por que a gente tem que rezar o Santo Terço todos os dias? É que é uma forma da gente pedir pra mãezinha levar a gente até o filho dela. Pedir a Virgem Maria para que ela aproxime a gente mais e mais do filho dela. E através do terço, você diz para Jesus: eu confio em vós. Se você rezar o terço confiando, Deus te revelará muitas coisas. E claro, né? Rezando o terço, você estará intercedendo pela missão. Nesse momento do terço, todos nós somos intercessores. Somos intercessores pela obra, pelo mundo. Você coloca no seu terço: quero a intenção da minha família, da minha vizinha, do meu amigo, mas você em modo algum pode esquecer: quero em intenção a missão Jovens Sarados, a obra inteira dos Jovens Sarados, porque isso é muito importante. E a quarta pedrinha é o jejum. A igreja, ela propõe pra gente realizar na sexta-feira, todas as sextas-feiras. E o jejum pode ser feito de várias formas. Na nossa cartilha, fala 4 tipos de jejum diferentes que a gente pode fazer, mas existe outros tipos. Mas aqui tá falando jejum total, que durante todo o dia bebe-se somente água. Jejum em pão e água, que só come pão e bebe água. Jejum de líquidos, você só pode beber líquidos e vitaminas e sucos. Jejum de igreja, realiza-se com refeições principais e as demais juntas não podem exercer uma refeição completa. Ou seja, que eu gaguejei tudo aqui para falar o quê? Que você pode fazer refeições, mas que juntando tudo não pode te saciar como se fosse uma refeição completa. E todos esses quatro jejuns tem que ter um café reforçado no começo da manhã e tem que terminar 4 horas da tarde. Então, praticamente é assim, na Canção Nova mostra, indica isso, que você toma um café reforçado e que você deu início ao jejum às 8 horas da manhã e tem o término às 16 horas. E claro, gente, nesse momento vocês têm que viver em oração. Vocês têm que falar para Jesus, mostrar para ele que realmente o que você está querendo fazer é pelas almas, ou é por ele, ou por alguma intenção que você colocar, que a igreja pede. Que você não faça um jejum sem realmente fazer uma oração, porque vai parecer que na verdade é uma dieta e não uma penitência, não um jejum realmente para Jesus. E a quinta pedrinha, que é a confissão. A confissão é recomendado que a gente faça pelo menos uma vez ao mês, né? Uma vez ao mês, e que se arrependa realmente de todos os seus pecados. E aí que eu falei pra vocês que eu ia explicar pra vocês o que é pecado mortal, né? Pecado mortal é o seguinte: eu sei que é pecado grave, eu quero fazê-lo e faço. Isso é o pecado mortal. Você tem consciência de que era um pecado mortal e vai lá e realiza da mesma forma. Isso você tem que confessar. Você tem que se arrepender desse pecado. E além das 5 pedrinhas, a cartilha fala pra gente conhecer a doutrina da igreja, pra gente cada vez mais se apaixonar pela igreja realmente, né? Porque sem a igreja não existiriam jovens sarados. Pela igreja católica, a gente precisa estar ali, né? Adoração ao Santíssimo, jovens sarados e adorador. Gente, é isso que eu queria passar pra vocês, né? É isso que eu queria passar pra vocês. Se vocês quiserem aprofundar a formação, Ministério de Formação, eles estão preparando alguma formação pra aprofundar nesse livrinho aqui, que é somente sobre vida de oração. Se você tiver interesse, depois procura algum servo para saber mais sobre esse livrinho. A gente ainda tem esse livrinho para vender, se você tiver interesse. E nele realmente fala um pouquinho mais aprofundado sobre vida de oração. Nele fala mais aprofundado as 5 pedrinhas, o que cada pedrinha quer falar realmente. Explicando sobre o pecado, explicando sobre a adoração ao Santíssimo. Gente, vale a pena ter esse livrinho. E pro servo que tem esse livrinho, vale a pena ler, tá? Vale muito a pena ler. Então, é isso.
a gente vai disponibilizar de novo um formulário, e nesse formulário você preenche de acordo com tudo aqui que foi falado na formação, tá? Que haja fogo em